Quase 4.000 pessoas tiraram a própria vida entre 2010 e 2016 aqui no estado de Santa Catarina. A maioria dessas pessoas com idade entre 50 e 69 anos. Mas o que está acontecendo, afinal de contas? E o que você e eu, nós todos, enquanto sociedade organizada, podemos fazer para mudar este quadro? Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo hoje aqui o Vilela. O Vilela é do CVV, Centro de Valorização da Vida. E nós estamos também recebendo aqui, através de forma remota, pela internet, o nosso querido Jair, que é vereador aqui na Câmara Municipal de São José, Jair Costa, e também a doutora Célia Mendes, que é psiquiatra. Sejam todos vocês muito bem-vindos para esse programa, com certeza um programa importantíssimo, porque fala de algo que está aqui diante dos nossos olhos e nós todos precisamos fazer alguma coisa. Este é o programa Câmara Debate e eu sou o jornalista Fernando Martins. Falar de prevenção de suicídio é algo realmente difícil de falar. Eu que sou do meio da imprensa, a gente sofre pra caramba, Vilela, doutora Célia e Jair, nós sofremos muito. Por quê? Porque nós não podemos dar essas notícias. Nós até temos uma brecha para poder falar sobre suicídio, desde que a gente fale sobre prevenção ao suicídio. As notícias, na maioria das vezes, elas não chegam às pessoas porque não se pode falar sobre o tema. Eu, de certa forma, entendo por um lado, porque ao se falar sobre suicídio, há aquela questão do estímulo, que todos nós não queremos, mas acaba estimulando, e por isso a proibição no meio jornalístico de se divulgar suicídio. Por outro lado, eu vejo com uma certa ressalva, porque a gente corre o risco de não falar do assunto e conviver como se o problema não ocorresse. E ocorre em grande escala, lamentavelmente. Pois bem, nós vamos falar então sobre prevenção ao suicídio aqui. O interessante, veja, nós estamos com o Vilela, que é voluntário, nós estamos com a Célia, doutora Célia, que é psiquiatra, e o Jair, representante do povo, que está acostumado a ouvir e ver as demandas e está aqui representando a população josefense. Então, nós vamos ter aqui vários pontos de vista, vários ângulos, e isso com certeza é muito saudável e rico para esse nosso debate. Eu vou começar então perguntando primeiramente aqui para o Jair, vou começar com o Jair. Vereador Jair, na sua avaliação, por que, vereador Jair, tantas pessoas tiram a própria vida? Boa tarde. Bom, o vereador Jair está com o áudio desativado. Só ativar o áudio, vereador. Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Pois não. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora Célia. Obrigado pela presença, pela contribuição, por nos atender. A gente sabe que o tempo de vocês é sempre bem corrido, né? Mas muito obrigado por ter vindo hoje ajudar, principalmente nessas matérias aí hoje sobre suicídio. Eu sou funcionário aposentado da psiquiatria desde 74. Iniciei a minha vida no Hospital Psiquiátrico Instituto São José. Em 77, entrei no Instituto de Psiquiatria Colônia Santana, no qual trabalhava 24 horas, 12 à noite no Instituto São José e 12 de dia no Hospital Colônia Santana, hoje Instituto de Psiquiatria. Doutora Célia sabe que a referência hoje é o Instituto de Psiquiatria através do SUS. Não tem outra demanda, né, doutora? Então, felizmente. O Fernando fez essa pergunta, o que leva as pessoas a tentarem o suicídio. Eu acho que são hoje as dificuldades que tem não só pelo Brasil inteiro, como o mundo inteiro. Hoje as pessoas encontram grandes dificuldades
e também entram num quadro de ansiedade, de problemas familiares, problemas profissionais, no qual vão adquirindo a depressão, e a depressão se isolando em lugares mais isolados, né? Ficando escondidos e ali sempre pensando no pior. Na verdade, eu sou só técnico de enfermagem. Quem vai dizer depois mesmo, Fernando, sobre tudo isso vai ser a doutora Célia, com bastante precisão, porque ela é da área dela e ela vai falar assim com mais precisão, mais garantia para mim não cometer erro, levando ao nosso público, nosso munícipe, coisas que eu não deveria estar dizendo aqui, né? Mas, assim, eu vejo que agora, com essa pandemia, as pessoas se isolaram, o número, conforme, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, né, pesquisando, percebeu que o número de pessoas depressivas, ansiosas, com problemas dentro de casa, vocês sabem que hoje as pessoas ficaram isoladas, orientada pelos profissionais da saúde, no qual trouxe vários transtornos, inclusive não só ansiedades, depressões, mas como agressões aos familiares, os homens agredindo as mulheres, o feminicídio aumentando, né? E tudo isso vem de encontro com essas pessoas trazendo depressões e, consequentemente, vindo a cometer suicídios. Muito bem. Ô Jair... Eu assim, o Fernando e a doutora Célia, né, o Vilela, quero dizer para vocês e para o povo de São José e para quem não está nos acompanhando, que eu ainda vejo que os nossos governantes e também quando eu falo governantes, eu falo prefeito, governadores e presidentes, tem que trazer uma demanda maior no atendimento da doença psiquiátrica. A doença psiquiátrica hoje ela exige um acompanhamento mais constante, por exemplo, se não for mensal, mas pelo menos de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, ser acompanhada por um psicólogo, por um psiquiatra, né, que faça esse acompanhamento assim com bastante cuidado para que as pessoas não voltem a piorar e trazer uma ideia de suicídio. Eu vejo que o município poderia hoje trabalhar as UPAs, né, e também os CAPs para facilitar a marcação das consultas psiquiátricas. E, inclusive, eu tenho uns projetos para levar agora em mãos para o nosso prefeito sobre o atendimento da psiquiatria no município de São José. Legal. Doutora Célia, eu fui diretor administrativo de 2011 até 2016, quando me elegi e tive que sair porque não poderia conciliar os 2 empregos. Jair, eu tinha um projeto para a Colônia Santana. Jair, está me ouvindo, Jair? Trazer um atendimento psiquiátrico. Vereador Jair está sem o contato. Alô, vereador Jair, está me ouvindo? Ele está falando. Estou. Vereador, eu já vou passar a palavra para o senhor novamente. Só peço só um pouquinho só, eu vou passar a palavra agora para os demais aqui. Na sequência eu já devolvo para o senhor, ok? Tá bom, desculpa aí. Imagina. A gente está pela internet e é claro que a nossa comunicação aqui ela fica um pouco prejudicada, né? O retorno do áudio acaba complicando um pouquinho. Eu acho que eu tenho que deixar essa parte de falar mais para a doutora Célia. Imagina. É importante falar o tempo que a gente tem também, né? Para a gente não... Sim. É que, na verdade... Na verdade, eu vou pedir um pouquinho só da sensibilidade da doutora Célia e também do vereador Jair, porque realmente, pela internet, a nossa comunicação aqui, ela perde um pouco e acaba entrando alguns ruídos. Então, eu vou pedir que na fala de vocês tentem ser o mais breve possível para a gente poder vencer
o problema da internet, ok? Tá. Sim. Ok. Já vou passar a palavra para a doutora Célia já, mas antes, Vilela, o vereador Jair falou aqui sobre a questão da pandemia. Infelizmente, nós não temos, pelo menos nas buscas que eu fiz, dados ainda específicos sobre o que a pandemia provocou em específico em questões de depressão, em questões de suicídio. É tudo muito recente ainda. Nós temos, enquanto saúde, nos debruçado muito sobre a questão da vacina para que mais pessoas não morram. Esses dados ainda estão sendo apurados, pesquisados. Há alguma comprovação já, Vilela, de que do quanto a pandemia trouxe de prejuízo em relação a suicídios, a problemas com depressão? Não, oficialmente não. Não, né? Mas sabe-se que afeta, né? A própria Organização Mundial da Saúde nos diz, eu não sei se está me ouvindo ou não. Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo. Ela nos diz que cerca de 1/3 da população mundial foi afetado de alguma maneira na sua saúde mental, em diversos níveis. Aham. Alguns sofrem mais de ansiedade, outros de depressão e por aí vai. Agora, o que acontece é que com esse isolamento social, né, nós devemos realmente praticar o isolamento social, mas não o isolamento de afetos, correto? O que o CVV oferece para a comunidade é através da escuta. Nós trabalhamos no apoio emocional e na prevenção do suicídio há 59 anos. O ano que vem nós completaremos 60 anos de trabalho nesta área. O que nós fazemos é fazer uma escuta amorosa, uma escuta empática, uma escuta acolhedora, uma escuta que aceita aquele momento que o outro está passando, de maneira que ele possa aliviar a sua pressão. É nesse sentido que o CVV trabalha, na escuta. Nós não temos a capacidade, porque somos todos voluntários, entre nós pode ter profissionais, mas ali nós somos voluntários. Então nós procuramos não entrar na área técnica, e isso aí cabe ao especialista como a doutora Célia Mendes, que é uma psiquiatra que pode falar com mais propriedade. Agora, o que nós percebemos muito, Fernando, é a questão da perda, né? Nesse momento que nós estamos passando, as pessoas nos procuram muito para falar de perdas, perda de emprego, perda de sonhos, perda de parentes, de amigos, né? Tem tantas perdas aí, de tantas perdas que estão acontecendo no nosso universo, não no Brasil como no mundo. É o lidar com o luto nas suas mais diversas formas, né? E este luto hoje, né, nós temos recebido muitas ligações a respeito de luto, que é um luto hoje escondido, que você não pode viver. Que luto é um processo e a doutora deve falar muito melhor do que eu. Eu vou parar por aqui para que não entrar na área dela, né? Inclusive eu vou pedir aqui que ao vereador Jair, também ao Vilela, para que fiquem bem à vontade sim para expressar a opinião, porque eu acredito que esse debate é interessante, por isso o nome do programa, porque ele traz um pouco de tudo aquilo que nós, enquanto cidadãos, temos visto no dia a dia, e a doutora Célia está aqui na especialidade dela para nos fazer esclarecimentos. Doutora Célia, eu perguntei aqui ao vereador Jair sobre por que tantas pessoas tiram a própria vida. De um ponto de vista técnico, de um ponto de vista da psiquiatria, o que a senhora diria? O que leva as pessoas ao suicídio e o que a pandemia trouxe de prejuízos com respeito às emoções? Bom, boa tarde, agradeço o convite. A gente viu que realmente o número de suicídios, não temos assim dados, mas o que a gente escuta, né, no dia a dia é que o número de suicídios aumentou, né? A gente ainda não tem dados epidemiológicos, mas são 12 mil suicídios no Brasil ao ano, né? E 90% desses casos têm transtornos mentais. Então, o número de transtornos mentais relacionados ao suicídio é enorme, né? A gente precisa muito trabalhar na prevenção, né? E no cuidado dessas pessoas com transtornos mentais. A pandemia, né, de transtornos mentais, depois da pandemia do Covid, ela está muito, muito grande, até porque as pessoas, nesse período, também ficaram desassistidas, né? Muitos pacientes não conseguiram atendimento no posto de saúde, no CAPS,
porque os profissionais também estavam reclusos, também estavam atendendo online, também estavam, né, se cuidando, né, por conta do Covid. Então, a gente vê que existiu, sim, um aumento dos casos em função da pandemia, da crise econômica, de tudo que a gente vem vivendo, né, nesses últimos anos, e também por conta da desassistência, que eu acho que já era difícil e eu acho que aumentou, piorou, né? Uhum. Bom, continuo falando um pouquinho? Pode ficar à vontade. A depressão, Pois não. A depressão é o transtorno mental mais comum, né? Então, a gente diz que 90% dos casos de suicídio são por conta de transtorno mental, e a depressão é a maior incidência de transtorno mental que a gente atende. Então, as 3 principais causas, né, de suicídio depressão, transtorno bipolar e uso de drogas. E, no fundo disso tudo, é a depressão, né? Uhum. Porque o uso de drogas normalmente cursa também com a depressão. E o transtorno bipolar também, né? Então, o que é essa depressão? A depressão é diferente de tristeza, né? Se falou aqui do luto, da questão do luto, né? O luto, ele é um período que quando a gente perde uma pessoa, ou perde alguma coisa que a gente ama, ou até um emprego, a gente passa por um período de tristeza. Mas, normalmente, esse luto dura até 6 meses. A gente passa por esse período e a gente se recupera, né? Uma pessoa normal. Quando a gente tem depressão, a gente passa a enxergar as coisas de uma forma, com uma lente cinzenta, né? As coisas perdem o tônus afetivo, a gente não consegue, vamos dizer assim, a gente vê tudo de uma forma mais negativa, né? Então, existe uma perda de interesse, de prazer nas coisas, de vontade, né? Os pensamentos são mais negativos, a gente tem pensamentos de culpa, de que ninguém mais quer falar com a gente está sozinho, né? Sentimentos de desesperança. Então, a gente começa a mudar a forma de viver no mundo, de conviver com as pessoas, né? E isso é um estado que se mantém, às vezes, meses, né? E a família muitas vezes não entende o que está acontecendo, porque passa o dia todo deitado, não quer saber de nada, né? Por que não levanta, não vai procurar emprego, não vai pegar para a mulher, muito comum, não vai pegar um tanque de roupa para lavar que passa depressão, né? Então, as pessoas não entendem o que é aquilo, né? Só quem está vivendo, quem está sentindo aquilo, né? Que é uma sensação de falta de sentimento, né? Doutora de Célia, interesse. Diga. Eu me recordo de uma frase que eu ouvi certa vez, e ela dizia o seguinte: a depressão é uma guerra mundial dentro de uma só pessoa. A depressão é uma guerra mundial dentro de uma só pessoa, e que ataca principalmente aonde? A mente. E nesse sentido, doutora Célia, eu acredito que nós vivemos num momento em que a mente ela é bombardeada. E vejam aqui, vereador Jair, Célia e Vilela. Nós temos hoje uma internet, redes sociais, e nós temos gente que está nas redes sociais e que tem muita dificuldade em lidar com as emoções lá, sobretudo pela nossa precariedade de educação. Há um desrespeito muito grande na rede, e eu lido com isso diariamente, porque lá estou todos os dias, e estou com muita frequência e com a intimidade muito grande, e exige de mim, no dia a dia, enquanto jornalista, uma inteligência emocional gigantesca. Sim. E por vezes, doutora Célia, eu estou falando mais alto aqui porque o microfone está distante, por vezes, eu tenho que me segurar um pouco, eu tenho que me afastar um pouco, eu tenho que buscar dentro de mim forças
para poder superar as dificuldades que eu vejo ali naquele meio que atacam principalmente a minha mente. Então nós temos, por outro lado, também aqueles que não estão na rede, mas que enfrentam diariamente a dificuldade de ver o filho na rede, ver o neto na rede, não dar atenção para os mais idosos. Quando eu abri o programa aqui, eu falava, entre 2010 e 2016, quase 4 mil pessoas tiraram a vida aqui em Santa Catarina. A maioria dessas pessoas entre 50 e 69 anos. Nós estamos falando aqui da fase idosa, ou da terceira idade, como falávamos. Hoje é da pessoa idosa, a nomenclatura, né? Então estamos falando desse momento. Ô vereador Jair, como é que o senhor lida com isso, vereador Jair? No dia a dia, o senhor sente também que a mente nos dias de hoje ela é extremamente bombardeada, exigindo da gente todo um controle emocional muito grande? Com certeza, Fernando. Veja só, a doutora Célia estava falando agora da depressão, e eu estava me lembrando que eu entrei em depressão 3 vezes após eu ter problema cardiológico. Em 2008 foi a primeira vez que eu tive problema cardiológico e passei por uma angioplastia. Nossa. E depois em 2010 fiz cateterismo, depois em 2014 coloquei 3 stents. Todas as 3 vezes eu entrei em depressão, doutora. Sim. Todas as 3 vezes. Todas as 3 vezes após o procedimento, após vir para casa, dificilmente eu queria sair da minha cama, dificilmente eu queria me alimentar, tomar banho e assim por diante, sabe? Então, esses problemas, Fernando, como você está dizendo, que ela, na verdade, é um problema que vai atingir a mente da gente. Isso, na verdade, é um mundo inteiro dentro da mente da gente, né? Pô, deixa eu arrumar aqui, que eu acho que eu estou mexendo aqui no... Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem, Jair. Sim. Então, Fernando, eu acho que você é uma pessoa aí que deve de saber bastante também sobre depressão, porque você está dentro de uma Câmara Municipal onde você percebe como que os vereadores atuam numa semana e na outra, né? Uma semana eles estão bem, na outra semana eles estão tristes por não alcançar os seus objetivos, que é atender a população no que elas mais precisam, né? Verdade. Então, assim, eu acho que uma das coisas muito ruins para mim foi eu ser político. É aí que eu comecei a adquirir também uma depressão, uma ansiedade, ficar inquieto sempre, sabe, doutora? E por não alcançar, atender às necessidades da população. Quando eu falo população, eu falo do município de São José, porque a gente foi votado em todo o município e quer atender da melhor maneira. E eu vejo o trabalho que o Fernando faz lá dentro da Câmara, assim, que ele tem que ter um jogo de cintura muito grande em trabalhar com 19 vereadores ali, né? Imagino. É um desafio, mas é um desafio interessante. E, na verdade, o desafio que a gente enfrenta, enquanto jornalista, é o desafio que todos nós enfrentamos na sociedade. Enfrentamos na nossa casa, enfrentamos na universidade, na escola, enfim. Por isso que eu falo aqui que vivemos num tempo em que requer da gente muita inteligência emocional, muito controle, muita cabeça no lugar, para evitar fazer besteira, e besteira a gente tem visto muito por aí. Grande parte dos problemas, inclusive, que nós temos aí, de gente, inclusive, que são apenadas, estão pagando por crimes nesse instante, são pessoas que cometeram crimes nos primeiros 10 segundos da fúria, por falta de controle emocional. Os primeiros 10 segundos levaram a fazer besteiras, das quais vão se arrepender pelo resto da vida, lamentavelmente. E muitas, nesses 10 segundos aí, às vezes sem assistência, tiraram a própria vida. E quantas outras que estão por aí à beira do colapso, né? Por isso a importância desse nosso debate aqui. Ô Vilela, na tua prática do dia a dia, no Centro de Valorização da Vida, no CVV, o que você recebe, sem citar nomes, é claro, mas o que você recebe de pessoas pedindo ajuda? Quais são as situações que mais te comoveram?
Fernando, doutora Célia e Jair, na realidade, o que nós mais recebemos não é pessoas no limite, são pessoas que estão à beira de cometer o suicídio. Mais de 90% das pessoas que nos procuram estão com algum tipo de abalo, de alguma fragilidade emocional, algum tipo de perda. Né? As pessoas às vezes nos ligam, tem pessoas que nos ligam, Fernando, para falar da morte de um cachorrinho e que isso está doendo muito nelas. Que hoje são integrantes da família, né, Vilela? Mas, além disso, nós, quando recebemos isso, uma história dessa, nós procuramos entrar com ela na história dela, compreender e acolher aquela dor daquela pessoa que perdeu um animal. Da mesma forma, acolher e sentir a dor ou o alívio de alguém que possa ter perdido um ente querido e está se sentindo aliviado. E esse é um ponto. Nós não nos cabe julgar. E esse é um ponto importante. Vilela, deixa eu te interromper rapidamente. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque a dor que o outro está sentindo, muitas das vezes, doutora Célia e vereador Jair, muitas das vezes nós não conseguimos ter a empatia suficiente para poder entender. E muitas das vezes a dor que o outro fala sentir, nós desrespeitamos. Isso. Nós não temos, às vezes, o amadurecimento, a bagagem necessária para poder ajudar esse outro a carregar essa cruz junto, né, junto com ele. Nós temos esse desafio. Doutora Célia é uma entendedora do assunto, estudou o assunto. O Vilela, no Centro de Valorização da Vida, atua com isso diariamente. Então, por isso a importância, né, Vilela, do CVV para prestar esse auxílio. Eu me recordo aqui, rapidamente, que estava no Rio de Janeiro há mais ou menos uns 5 anos. E lá no Rio de Janeiro, doutora Célia, eu vi a minha mãe por telefone dizer: olha, o cachorrinho de vocês, seu da tua esposa, morreu. E eu fiquei numa tristeza muito grande, entramos numa churrascaria no Rio de Janeiro, eu não queríamos nem mais comer, a gente comeu. Fomos tomar uma água, falei pro garçom e ele, nem aí, com os problemas dele, é claro, enfim, mas nem aí. Ou seja, quantas pessoas enfrentam problemas, desde a perda do cachorrinho, como o Vilela citou, e não encontra amparo, não encontra ajuda, pessoas que estendam o braço para ajudar. Fernando, eu acho que o que mais está faltando na nossa sociedade, e talvez no mundo, é alguém que nos ouça, alguém que nos escute. Porque o escutar é diferente do ouvir. O ouvir, basta eu não ter nenhum defeito físico, eu vou ouvir. Agora, escutar é um ato de vontade, tem que vir de dentro. Eu tenho que estar disposto a escutar a história do outro. O Rubem Alves, que foi um grande pensador, um grande professor extraordinário, ele dizia: o que falta no mundo é alguém que escute bonito. E o que é escutar bonito? É eu colocar entre parênteses todos meus conhecimentos, meus saberes, e baixar no mesmo nível da pessoa que está chegando a mim. Escutá-la por inteiro, sem julgar, sem criticar, aceitar a história que para mim pode ser uma grande bobagem, que para ela tem uma dimensão muito maior que eu não consiga. Aquilo para uma história que alguém me conte, que para mim pode ser até motivo de brincadeira, mas eu tenho que respeitar que para aquela pessoa pode causar um sofrimento. E eu, como humano, entende? Tanto quanto ela, gostaria e gosto que alguém me ouça com todo o respeito, com toda a consideração e compreensão, como se fosse eu, ela, a outra pessoa que estivesse falando. Quando a gente faz esse exercício de uma escuta realmente ativa e participativa, as coisas mudam. Tantas pessoas que padecem, e a doutora Célia pode falar muito melhor do que eu, lógico, porque ela é uma profissional da área, por falta da escuta, por falta da compreensão, por falta do respeito daquilo. A gente gosta de projetar no outro aquilo que para nós é verdadeiro e certo. E a gente esquece que o sentimento, a dor e o sofrimento do outro são únicos, são ímpares. Eu não posso ficar comparando dor e sofrimento de ninguém. Né? Aquilo que para mim às vezes é uma coisinha boba, para o outro tem um valor imenso. Se eu não aceitar isso, e deixando bem claro que é uma norma que nós... Norma não, uma filosofia que nós adotamos no CVV. O compreender, o respeitar e o aceitar não quer dizer necessariamente que eu concorde com o outro. Fernando, mas eu respeito e acompanho isso aí, tá? Muito Desculpa, bem. acho que eu me exagerei não, um pouco é perfeito. Pois não, vereador Jair?
Fernando, o som de você está um pouco baixo, eu acredito, cara. Eu estou tendo dificuldade para ouvir algumas coisas aí. Sim, vereador Jair, realmente o nosso microfone aqui ele fica um pouco mais distante, que ele está acoplado ao computador, que está aqui um pouco mais distante. Tá. Mas a fala do Vilela aqui, neste instante, me deixa bastante comovido. Eu acho que a doutora Célia chegou a ouvir alguma coisa também, o vereador também, Jair, conseguiu pegar. Me deixa bastante comovido, porque o Vilela basicamente fala pra gente aqui de uma coisa, me perdoem, mas é uma coisa que eu vejo e eu também tenho essa mesma sensibilidade. Para mim me soa, Vilela, como algo lógico, uma obviedade. Para mim, mas eu vejo que isso na prática do dia a dia não é óbvio. Não é tão lógico como parece, não. Realmente nós vimos no dia a dia muita falta de empatia. Vimos isso. E às vezes dentro da própria casa, o filho que não ouve seus pais. Eu tenho, por exemplo, pais idosos lá no Ribeirão da Ilha, e eu chego lá e meu pai sempre conta basicamente a mesma história. E eu faço sim o meu esforço necessário para olhar para ele com o olhar de filho que ama seu pai e o respeita e tem gratidão por ele, e ouvir a história como se estivesse ouvindo pela primeira vez. Eu busco trabalhar isso. Com dificuldade, falo a verdade, mas busco. Porque eu sei do amor que eu tenho que ter com meu pai, porque foi o amor que ele depositou na minha vida. Então, eu vejo que isso tudo tem que ser trabalhado também no dia a dia, né? Doutora Célia, deixa eu passar a palavra para a senhora. O que fazer, então, para evitar, para prevenir suicídios? Na prática, o que nós podemos fazer? Clínica. Bom, eu gostei muito da fala agora do Vilela, né, sobre essa situação da falta de empatia, de solidariedade das pessoas, né? As pessoas estão vivendo muito a individualidade, é a era da individualidade, do individualismo. Então, ouvir o outro é perda de tempo, vamos dizer assim. As pessoas não têm mais tempo para ouvir o outro, né? Então, Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é uma campanha, né, de prevenção ao suicídio. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial. É o Dia Mundial de Prevenção, um Dia Mundial de alerta, de prevenção ao suicídio, para que as pessoas falem sobre isso, né? Então, essa questão do tabu, né? Não se pode falar de suicídio. Pelo contrário, a gente tem que falar para que as pessoas despertem, né? E possam perceber, né, que existe um familiar, que existe um colega de trabalho, que existe alguém passando por alguma situação que pode estar precisando de ajuda. E, de repente, despertar na pessoa essa solidariedade, né? Essa empatia de ouvir o outro. Então, eu acho que é um mês amarelo, é atenção, né? No sinalzinho lá, atenção. É o mês que a gente pode prestar atenção no outro, né? Então, essa campanha é uma campanha importantíssima para a prevenção do suicídio, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa implementar, e aí o Jair pode estar à frente disso, são políticas públicas, né? Exatamente, de atenção, de escuta a essas pessoas. Como ele falou, as UPAs, os postos de saúde, tem que ter pessoas preparadas para escutar, para receber, né? Eu trabalhei muitos anos em CAPS, e a gente tinha no CAPS um serviço de acolhimento, que era qualquer pessoa que chegava, a gente chamava para uma salinha e ia ouvir. Então, isso é tão importante, e a gente, o CAPS ele é um serviço assim, essencial, que deveria ter em cada esquina, né? Que deveriam ter muitos serviços como o CAPS, porque ele é multiprofissional, multidisciplinar. Então, a gente precisa muito dessas pessoas preparadas para ouvir e para intervir, porque são situações, muitas vezes, de transtorno mental grave e que a gente não vai poder deixar só ouvir e deixar embora, né?
a gente vai precisar dar assistência, vai precisar ter uma consulta com um psicólogo regular. Não é de 2 em 2 meses, é às vezes semanal, às vezes mais vezes por semana, dependendo do estado do sofrimento da pessoa, né? Mas uma intervenção medicamentosa, muitas vezes, porque quando é uma depressão grave, a gente precisa de uma química para poder mudar um pouco a forma que essa pessoa vai enxergar o mundo e ela conseguir sair daquele estado de depressão, né? Vai precisar de uma assistente social para ver a situação social, familiar também, de desemprego, de conflitos em casa. Então, assim, o serviço essencial, né, seria o CAPS. Mas a gente precisa ter pessoas com essa escuta também nas UPAs, nos postos de saúde, para que elas possam encaminhar esses pacientes depois para um tratamento no CAPS, né? Então, esse serviço integrado de saúde mental seria fundamental, assim, para que a gente conseguisse diminuir o número de casos de suicídio, de transtorno mental, e isso tem que ser urgente para ontem, porque a pandemia de transtornos mentais só vem aumentando, né? Essa desassistência está muito grande, muito complicada. Muito bem. Doutora Célia Mendes, psiquiatra, Vilela, voluntário do CVV, vereador Jair Costa, eu quero agradecer muitíssimo pela presença de vocês aqui na tarde de hoje. Com certeza teríamos aqui diversas outras perguntas, espero de repente no futuro próximo de tê-los aqui no estúdio, nós fazemos um debate aqui no estúdio, sem o ruído aqui da internet, que muitas das vezes acaba nos prejudicando, mas eu quero agradecer a vocês muitíssimo por estarem comigo aqui na tarde de hoje. Com certeza estão prestando um serviço extraordinário a toda a população que nos acompanha nesse instante. Eu quero ir para o encerramento aqui e pedir para o vereador Jair Costa, fazendo suas considerações finais, vereador, o que a população pode esperar da Câmara Municipal de São José, do senhor enquanto vereador, nesta causa de prevenção ao suicídio? Então, Fernando, com muita alegria que eu vou falar sobre essas ideias que estás falando aí agora, do que a gente pode fazer. Você sabe que eu estou na Câmara Municipal desde 2017. Em 2017, em 2018, em 2019 e 2020, não, 2020 não aconteceu porque a gente já estava com o problema da pandemia. Mas, veja só, nós fizemos os encontros ali, eu levei Dr. Marcos Aleschi, levei Dr. Paulo Márcio, levei Dr. João Hernani Leal. Então, assim, a gente fez um trabalho lá em cima do mês do suicídio. A doutora Célia falou agora do dia 10 de setembro, né, doutora Célia, que é o Dia Mundial do Suicídio. E a gente está trazendo daí o Setembro Amarelo, que daí não é só um dia, daí ele é um mês, né, doutora? Isso. Mas o interessante é, como a senhora falou, bom seria falar todos os dias, né? Todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E eu quero dizer para ti, Fernando, que eu vou, com certeza, agora fazer um trabalho aí para a gente botar em prática o nosso projeto, que é trazer o ambulatório da psiquiatria para a Colônia Santana, que vai atender todo o município de São José e a Grande Florianópolis, porque nós vamos fazer uma divisão dos médicos que estão no HU, que dá para fazer um trabalho bem legal. Fica 11 lá e 11 vem para cá e vai atender essa demanda. Mas até a gente não conseguir adaptar isso no município de São José, tem uma clínica médica lá em Biguaçu, que tem uma doutora muito boa lá. A doutora Célia Mendes, que eu recomendo, sabe, Fernando? Para que as pessoas procurem ela, que vão sair muito bem atendidas e resolver o seu problema de ansiedade, depressão e da psiquiatria. Então, eu quero dizer para ti que o povo josefense pode ficar tranquilo que nós vamos correr atrás agora do nosso prefeito para ampliar o atendimento, como falou a doutora Célia,
aí nos CAPs, nas UPAs, nos postos de saúde, facilitar o atendimento, principalmente na área da psiquiatria. A depressão é a doença do século e muita gente não encara como dessa maneira, entende? E eu, quando cheguei na colônia, a colônia teve 2.501 pacientes. Quando eu cheguei aqui em 77, tinha 1.700, 1.600 pacientes. Vocês não imaginam, não sei se o arquiteto foi de propósito ou ele errou em fazer um hospital, deixar um rio no meio. E muitos pacientes se suicidaram aqui. Olha, era uma tristeza, e eu presenciei muito isso. E a depressão, né, doutora? Quando ele quer cometer o suicídio, ele não avisa, né? Quem avisa, muito pouco comete. Agora, quem não avisa, que é perigoso. E não sei se eu posso falar. E você vê que a maioria dos suicidas, né, 70% são homens. São homens. Né? 30% mulheres. A gente sabe que o homem procura muito pouco ajuda, né? Procura pouco serviço de saúde, as mulheres procuram mais. E as mulheres, a maioria, né, 30% na verdade, elas têm um suicídio, tentam novamente o suicídio, né? Muitas com medicação. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. O senhor falou da Colônia Santana, a gente precisa também, né, do hospital psiquiátrico, porque tem situações em que a pessoa precisa de vigilância, de cuidado. A gente não pode entregar a medicação na mão da pessoa, né? Então, às vezes, ela não tem suporte de família, né? Então, o hospital psiquiátrico, ele está nessa rede também que eu falei dos CAPs, né? E ele precisa... É importante que a gente tenha... eu acho que é mais, né? Eu me lembro, eu trabalhei no Pequena Emergência e a gente atendia pacientes de longe, como é? Itapema, de pacientes de outros lugares bem longes. E assim, a gente vê que é muito poucas vagas, né, que a gente tem. Então, eu acho que isso tem que ser ampliado, tanto sem de dúvida. CAPS, hospital psiquiátrico, a rede de saúde mental no todo. Né? Sem dúvida. Veja, Fernando, né? só para finalizar o meu tempo daí, diga, Jair. Já quero, inclusive, convidar a doutora Célia para fazer parte. Nós vamos agora, eu acredito que a pandemia já está num estágio melhor para a gente fazer um trabalho ali na Câmara Municipal, como a gente vinha fazendo, e trazer ali para ter um debate junto com a sociedade, com o povo josefense, com a ajuda do Fernando, da presidente Mary Hang, que está sempre pronta para nos atender. Eu já queria ali fazer o convite, doutora, para daí lá... eu fico bem feliz de ajudar, tá bom. sim. Legal, Vou encerrando o meu tempo aqui, Fernando, e muito feliz por esse bate-papo aí muito legal. Foi ótimo. Que vai trazer resultado aí para o nosso povo josefense. Muito bem, obrigado, vereador Jair. Inclusive, já tem data, eu só não tenho aqui, mas já tem data sim para ocorrer essa reunião e ter a presença da doutora Célia vai ser muito importante. Inclusive, o Vilela também, assim que sair daqui, já vai passar ali, já vai estar com a gente aqui, se Deus quiser, se houver um espacinho na agenda lá, porque eu tenho certeza que o Vilela também vai contribuir bastante. Doutora Célia, muito obrigado também por esse bate-papo. Me perdoe aqui essa coisa da internet, a gente tem aqui que trabalhar bastante para poder vencer os problemas. Por isso, muito obrigado também pela sua presença, viu? A gente tem que se reinventar, né? Na pandemia, se reinventar. Verdade. Eu agradeço também o convite e fico à disposição para participar, sim. Fico bem feliz pelo convite. Muito obrigado. Obrigada, tá? Valeu. Tchau. Vilela, obrigado também por sua presença aqui, Vilela. É uma alegria muito grande te receber pela segunda vez. Conversamos já numa outra oportunidade, agora novamente. E por isso eu te agradeço bastante, parabenizo você, a todos do CVV pelo trabalho que desempenham, um trabalho importantíssimo e que muitas das vezes não é reconhecido, mas fazemos questão de recebê-lo hoje aqui, já recebemos na outra oportunidade, e receber outras vezes também, para voltar a falar deste assunto. Para encerrar, nessa câmera aqui, Vilela, eu gostaria que você falasse com as pessoas que nos acompanham agora e deixasse uma mensagem. Muitas dessas pessoas que às vezes estão numa situação como essa, de tristeza, profunda e às vezes
além dos 6 meses, né, estão num processo de depressão. O que você diria para essas pessoas? Em primeiro lugar, que o CVV está sempre à disposição, das 24 horas do dia, através do telefone 188. Além disso, nós atendemos também via chat, pelo nosso site www.cvv.org.br. Tá? Mas o que eu poderia dizer para os nossos telespectadores? Que não se desesperem. Tudo, de alguma forma, na vida passa. Se você não está tendo com quem poder desabafar, ligue nesse nosso número 188, que do outro lado da linha terá alguém para te escutar profundamente, de uma maneira amorosa, com todo carinho, com todo respeito, procurando ser o mais empático possível, sabendo que tudo que você ali falar ficará entre você e o voluntário com quem você for conversar. Tenha esperança, tudo há de passar. Nós estamos na luta, a vacina chegou, daqui a pouco, pandemia fará parte da nossa história e o nosso país, a nossa cidade de São José, há de crescer e todos nós vamos poder nos dar as mãos, olhar um no olhar do outro, nos abraçar e dizer, puxa, foi um pesadelo, mas estamos vivos e continuamos caminhando. Sejam felizes, contem sempre com o CVV, é um amigo de vocês. Se ninguém te der atenção, saiba que o CVV se importa com o que acontece com você. Qualquer coisa, ligue no 188 e lá do outro lado você vai encontrar um amigo que está ali para estar junto contigo e caminhar com você no tempo que você precisar. Boa tarde e seja muito feliz. Maravilhoso, né? Bom, nós sentimos aqui o prazer, a sensação de dever cumprido, de cumprirmos o nosso papel. E é isso que nós vemos trabalhando aqui na Câmara, cumprindo o papel de utilidade pública, levando a informação importante para que você tenha vida e muita vida, que viva muitos anos ao lado dos familiares, ao lado das pessoas que lhe amam, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado pelo carinho da audiência e mais uma vez lhe peço desculpas por essa confusão da internet, cai aqui, dificuldade para falar, mas faz parte. O importante é que a missão foi cumprida. Muito obrigado por sua audiência. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.